Olá pessoal, então aqui estou eu. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana e eu vim falar aqui para vocês a respeito da TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, a qual é um problema que eu vim enfrentando já tem uns 2 anos e meio, 3 anos, se eu não me engano. E eu tô devendo falar isso para vocês desde quando eu fui no programa da Fátima, há 1 ano atrás, que eu prometi falar sobre o assunto para vocês, mas até então eu não me sentia segura para falar. Eu não me sentia confortável, eu não me sentia segura. Não me sentia segura para falar a respeito. E agora, como eu tô me sentindo muito melhor, como o meu tratamento tá indo bem, e tem pessoas me cobrando isso porque estão passando por problemas parecidos, eu resolvi então meter a cara na lente e vim aqui gravar pra vocês. A minha única intenção aqui é poder ajudar você que tá passando por uma dificuldade parecida com a minha, ou que tem algum amigo, algum parente que esteja passando pelo mesmo problema e que de alguma maneira eu possa ajudar, né? Ajudar com a minha experiência, ajudar com as coisas que eu já passei, ou até identificar que você não tá legal, que tem alguma coisinha errada aí, que você, eu tô sentindo isso, também tô assim. E procurar uma ajuda médica, que é importantíssimo, afinal a TAG é uma doença, gente. Não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de louça pra lavar, não, gente, é uma doença como qualquer outra. E precisa ser tratada. Tem que ser tratada por um profissional habilitado, porque senão o seu problema só vai se prolongar e você vai custar muito mais a ficar curada e voltar a ter a sua vida normal, a sua rotina normal, ok? Vamos lá então. Como eu sou normalmente? Normalmente eu sou uma pessoa ansiosa. Ponto. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu sempre fui uma pessoa nervosa, eu sempre fui uma pessoa organizada e perfeccionista. Sempre me cobrei muito de mim, sempre tomei as dores de parentes, de amigos pra mim. E isso, de certa forma, foi me sobrecarregando no decorrer da minha vida. E, gente, isso é uma cobrança minha, pessoal, que cansa, que deixa a gente exausta. Porque o tempo todo a pessoa se cobrando, não é outra pessoa, é você mesma se cobrando, exigindo o máximo de si. E nem sempre isso é possível. Nem sempre você consegue atender as suas próprias necessidades, as suas próprias expectativas. E é bom a gente aprender a dosar isso, coisa que eu nunca consegui. Enfim, esse é o meu jeito. Eu sempre fui uma pessoa nervosa, ansiosa, perfeccionista, organizada. Só que até um certo período da minha vida, isso eu conseguia agir de uma maneira normal, natural. Nunca foi uma coisa que atrapalhasse a minha vida. Porém, há 6 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa, no qual era uma empresa que exigia muito de mim, é uma empresa que eu precisava ter muita atenção, uma empresa que eu precisava me dedicar muito. Eram muitas coisas burocráticas, muitas coisas sigilosas, e isso me consumia muito. O ambiente do trabalho era um ambiente muito carregado, né, porque era muita pressão. E eu fiquei 1 ano nessa empresa, trabalhando sob contrato, porém foi um ano tenso, porque com alguns meses trabalhando eu tive meus primeiros sintomas de ansiedade, que na época foi diagnosticado como estafa. Qual foram eles? Primeiro, eu comecei com uma dor de cabeça insuportável, que eu sentia todo dia. Uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido antes. Eu não sei se você já fez a touca no cabelo ou amarrou o cabelo numa posição diferente do que você está acostumada, que aí quando você solta o couro cabeludo fica dolorido. E a minha dor de cabeça era exatamente assim. Meu couro cabeludo ficava extremamente dolorido. Esse foi o primeiro sintoma. Depois começou a vir um taquicardia, um coração super acelerado e uma falta de ar. Eu chegava a achar que eu estava tendo algum infarto, alguma coisa assim. Depois veio a perda de memória, esquecimento das coisas. Eu esqueci de coisas que estavam assim, ali, ó, na minha cara, na minha frente, e eu não conseguia lembrar. A pessoa falava uma coisa comigo meia hora atrás, depois ela me perguntava de novo, tipo, é como se a pessoa nunca tivesse falado aquilo. Eu realmente não conseguia guardar a informação. E isso estava me incomodando demais e eu procurei um neurologista. O neurologista pediu um eletrocefalograma e realmente eu estava com estafa. Ele passou uma medicação, no qual eu fiquei 3 meses em tratamento com essa medicação e voltar nele. Só que o que acontece? Nesses 3 meses de medicação eu fiquei boa e não voltei mais. Daí pra cá, vivi minha vida normalmente, segui. O que foi o meu erro? Eu precisava ter voltado e concluído o meu tratamento.
Então você que começou um tratamento agora por algum motivo que seja, com remédio controlado, não pare quando você se sente bem. Volte no seu médico, permita que ele te diagnostique se você está bem ou não, que ele suspenda seu remédio, se for o caso. Não pare como eu parei, porque foi uma coisa que eu tenho certeza que me prejudicou agora. Foi consequência daquela época. Então, com 3 meses eu tomando a medicação, eu fiquei boa, não voltei mais no médico. Finalizei esse contrato na empresa, terminei meu contrato nessa empresa. Depois comecei a trabalhar em outras empresas, fui trabalhar em outra empresa, que agora eu não me recordo qual foi. Com alguns anos pra frente, eu entrei na faculdade. Comecei a cursar administração. E como eu estava trabalhando e estudando, foi uma coisa bem corrida. Porque você que trabalha e estuda hoje, você sabe como é difícil conciliar trabalho e estudo. Principalmente quem é casado, quem tem filho. É uma correria louca. E como eu sou uma pessoa extremamente exigente, organizadinha, que me irrita ser assim, inclusive, isso acabou também sendo um causador de mais uma crise de ansiedade. No meio da faculdade, pro final, assim, eu comecei a ter uma gastrite nervosa. Eu comia o alimento passava por aqui, quando chegava aqui, que eu não sei exatamente qual é o nome desse coisa que tem aqui, uma dor insuportável. O pessoal do trabalho ficava com dó de mim, porque eu comia, quando chegava aqui aquela dor, e eu ficava assim em época de prova da faculdade, ou seja, tudo psicológico, tudo sistema nervoso. Fiz uma endoscopia, não acusou nada, e realmente, de fato, era uma gastrite nervosa. Fiquei assim uns 3, 4 meses sentindo essas dores, principalmente nessas épocas. Ok, terminei a faculdade, consegui concluir a faculdade. No finalzinho da faculdade, eu estava para casar e eu tinha que entregar a monografia. E essa fase foi uma fase extremamente decisiva para mim, porque, tipo, eu não estava dando conta, eu estava com um rendimento péssimo no meu trabalho, eu não estava conseguindo trabalhar direito. Na faculdade, eu não estava conseguindo me dedicar na faculdade, nem no trabalho. E nem em casa, porque eu tinha acabado de casar, eu estava recém-casada. Então eu conversei com meu marido e falei, ou eu saio do trabalho ou eu tranco a faculdade. E apresento a monografia mais pra frente. Só que como eu estava com rendimento muito baixo na empresa, eu corri o risco de abandonar a faculdade e ser mandada embora. Então pensei, o que eu faço? Então, conversando lá na empresa, eu resolvi não largar a faculdade e sair do emprego e concluir a minha monografia. Ok, aquelas crises todas que eu tinha do estômago, parará, concluí minha faculdade, né? Já tá tudo certo, já tá tudo bem, não vou ter mais problema, vou procurar outro emprego, afinal já estou legal, já estou bem. Procurei outro emprego e com 2 meses à frente eu consegui um emprego no escritório de uma multimarcas. E pra mim ia ser um emprego perfeito, com uma carga horária perfeita, com um salário razoável aqui pra região. Bastou alguns meses trabalhando, uns 4 meses, talvez 5, eu comecei a ter crises de medo, crises de pânico, coisas que eu nunca tinha tido. Meu marido, na época, ele estava trabalhando em outra cidade. Ele é bancário e ele passou para o concurso, só que ele passou para o concurso lá em Carapebus e a gente mora em São Pedro da Aldeia. É bem longe. Então, 3 dias na semana ele precisava dormir lá para poder, né, por causa do custo mesmo. Era muito longe, era muito exaustivo, não tinha condição dele vir para casa todo dia. Então ele ficava lá 3 dias na semana. Esses 3 dias na semana que ele passava lá, pra mim era aterrorizante, porque eu tinha medo da minha sombra. Eu saía do trabalho, eu vinha pra casa, eu achava que eu ia ser assaltada na rua, eu achava que o ônibus ia bater, eu achava que tinha alguém me seguindo, eu achava que alguém ia entrar dentro da minha casa. Eu entrava dentro de casa e eu achava que já ia ter alguém dentro de casa. Então eu ficava acordada, lutando contra o sono, e eu ficava acordada até tipo o sono pesar de me derrubar. Fora as noites que voltei a ter insônia, as minhas noites passou a ser muito agitada. E com isso foi só se acentuando, esses sintomas foi se acentuando. Depois de um tempo começou tudo de novo.
dor de cabeça, não mais do couro cabeludo, uma dor de cabeça aqui na região frontal mesmo, muito, muito, muito forte. Comecei a ter, pra ser sincero, um dos primeiros sintomas que eu tive, se não me engano, foi uma dormência nas mãos. Eu comecei a sentir uma dormência nas mãos, que eu ficava realmente muito... eu achava estranho, porque até então eu nunca tinha tido esse sintoma de ficar com a dormência nas mãos e nem sabia que era consequência da ansiedade. Porque até então eu tava achando que era outra estafa. Mas, ok, depois eu comecei com esse medo que eu achava ridículo e eu tinha vergonha de falar, de comentar com as pessoas que eu tinha esse medo. Eu andava na rua apavorada, com medo, o tempo todo, com medo, o tempo todo, gente, eu vivia com medo. E isso já estava me deixando sufocada, né? Porque você não vive, gente. Você, de fato, você fica muito, muito alerta. O tempo todo você fica alerta. Então sua mente não descansa, você não relaxa. Passando com relação a esse medo também, depois comecei essa dormência começou a ser muito mais forte. Começou não só a ser na mão, mas sim em todo o braço e nas pernas. Quando eu ia para casa de ônibus, as minhas pernas ficavam extremamente dormentes, os meus braços dormentes, e até que eu comecei a ficar com ânsia de desmaio. Começava a vir aquele aceleração de novo do coração, uma falta de ar insuportável e a dormência tomando conta. Gente, sério, foram dias de horrores para mim. Comecei a ter um monte de problema de saúde. Sinusite, alergia, infecção urinária, uma penca de coisa, porque a minha imunidade baixou. Eu fui numa clínica geral para ver o problema da infecção urinária e comentei isso com ela. Doutora, ultimamente eu tenho estado com muito medo de tudo, eu tô assim, assim, assado, muitas dores de cabeça, tô sentindo esses sintomas assim, 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 dormência, tudo. O que eu faço? Eu procuro um neurologista ou procuro um psiquiatra? Ela, Tati, vou te dar um conselho, procura um psiquiatra. Vai direto na fonte. Eu, tá bom. Procurei e encontrei um neuropsiquiatra, o que foi bom. Aí ele pediu outro eletrocefalograma, que também acusou um negócio lá, e entrou com a medicação controlada. Comecei com a medicação, se não me engano, o primeiro remédio que eu tomei foi o Apraz, acho que é esse, Apraz, ou outro, não lembro. Comecei com a medicação, contei toda a minha história pra ele, o que eu tive antes, como estava tendo agora, ele falou que era transtorno de ansiedade. Ele diagnosticou como transtorno de ansiedade generalizado. Entrou com a medicação controlada, e no primeiro mês foi o inferno. A medicação fez um efeito extremamente contrário. Em vez de eu melhorar, eu piorei horrores. Eu chorava muito, eu tinha muitas dores de cabeça. Teve um dia que eu no ônibus indo trabalhar, eu entrei em crise, eu entrei em pânico no ônibus, que eu comecei a chorar enlouquecidamente porque eu achei que eu ia morrer. Eu comecei a sentir uma falta de ar tão grande, tão grande, tão grande, que eu achei que realmente, gente, quando a gente está em crise... Se você conhece alguém que passa por crises de transtorno de ansiedade ou crise do pânico, gente, as dores, os sintomas são tão físicos, que realmente a gente acha que vai morrer. De fato, é muito forte. E eu cheguei no consultório do meu médico em pranto, chorando enlouquecidamente. A secretária dele veio me atender e falou, calma, Tati, você já está tendo uma crise, vai passar, toma uma água. Eu fui respirando e aquilo foi passando. Liguei pro meu trabalho, avisei que eu tava lá no médico e falando com ele foi lá e mexeu na minha medicação. Então se você tá começando um tratamento, que a sua medicação não tá legal, não insista. Retorne ao seu médico imediatamente. Imediatamente. Porque ele vai dizer, não, isso é normal, você vai se adaptar e você vai ficar bem. Ou ele vai falar, não, vamos começar com outra medicação. Então se você tá tomando uma medicação que não está te fazendo bem, procure o seu médico novamente. Não insista, que foi o meu erro. Eu fiquei um mês tomando a medicação, que eu tinha que voltar nele com um mês. Então eu esperei completar esse um mês, só que foi um mês de inferno pra mim, porque eu sofri muito, 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 muito. Os medos passaram a ser muito maiores, a falta de ar passou a ser muito maior. Gente, sério, eu fiquei em tratamento com esse médico 1 ano e pouco, se eu não me engano. 1 ano e pouco. E foi 1 ano e pouco só aumentando doses, porque toda vez que eu ia, eu ainda estava mal, e aumentando doses. Chegou um ponto que eu não tive mais condição de trabalhar, porque eu ficava nervosa, eu tinha crise em qualquer momento que me gerasse ansiedade. Eu passei mal em banco, em fila de banco, eu passei mal em fila de ônibus, eu passei mal dentro do ônibus, eu passei mal em fila de mercado, eu passei mal em fila de farmácia,
porque eu simplesmente não conseguia esperar. Ia vindo aquela sensação de desmaio, aquela cabeça tudo rodando, e eu não conseguia mais sair de casa. Eu cheguei num ponto que eu fiquei extremamente incapacitada de sair de casa, que foi a pior fase da minha vida. E nesse período o médico fez uma declaração para o banco onde meu marido trabalha, sugerindo que ele fosse transferido aqui para a região, porque eu estava tendo muitas crises à noite, estava sendo perigoso eu ficar sozinha e eu precisava da companhia dele. Graças a Deus o banco atendeu essa solicitação e hoje em dia meu marido trabalha aqui na cidade ao lado e facilitou bastante a nossa vida. Bem, nesse decorrer dessa história toda, aconteceu a minha participação num programa da Fátima Bernardes, onde todo mundo tem curiosidade de saber como que eu fui parar lá no programa da Fátima Bernardes, que até hoje eu acho que eu não fui. A ficha não caiu, gente, não caiu mesmo. Mas esse vai ser tema do próximo vídeo, porque esse já tá com 17 minutos e eu não quero que vocês cansem tanto. Então, o próximo vídeo eu vou falar como que eu participei do programa da Fátima, como que eu fui parar lá, como que foi com a minha vida depois do programa, o que que mudou a minha vida, o que que o programa em si mudou a minha vida. E pode não ter parecido grande coisa, mas foi muito importante a minha participação lá pessoalmente. E eu vou dizer pra vocês por quê no próximo vídeo, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu sei que eu não tenho gravado muitos vídeos, só gravei um vídeo teste, né, de sobrancelha tem muito tempo, inclusive. Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui no canal pra movimentar isso por aqui, tá? Mas não se esqueçam, o próximo vídeo vai ser como que eu parei no programa da Fátima e o que que mudou a minha vida, como que a tag passou a agir na minha vida depois do programa. Deus, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilha esse vídeo com amigos, com parentes, com pessoas que estão passando por alguma dificuldade com relação a transtorno de ansiedade, com relação à síndrome do pânico, e não as abandone. Fiquem firmes com ela. Essa doença é uma doença séria, é uma doença triste, é uma doença que precisa muito de apoio. E eu tenho certeza que esse vídeo de alguma maneira vai abrir a visão de muitas pessoas, tá bom? Fica com Deus aí e até a próxima. Bye!